Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade
Cortou. Boa noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez reunidos aqui nesse espaço de participação. Com muito prazer que nós estamos hoje. Ontem nós recebemos muitos recados dos nossos amigos que têm nos acompanhado nas redes sociais, perguntando sobre a nossa live, porque não aconteceu na terça-feira. E eu estou justificando que nós já estamos no ajuste, né? Porque esse é um projeto que nós iniciamos com mais lives e nós estamos agora ajustando para que ele se torne, na verdade, quinzenal. E já essa semana nós começamos a manter, no caso, somente uma por semana, e assim vai ser continuamente agora, né? Nós vamos manter esse processo, porque nós vamos nos encontrar uma vez por semana, e depois a cada 15 dias. Assim nós vamos nos habituando, mas quero agradecer muito pela lembrança das pessoas, achando que eu tinha esquecido para elas se iria acontecer a live da terça-feira. Então, agora todo mundo já sabe, ou é quarta ou é quinta-feira na semana, nós estamos entre esses 2 dias, e depois nós vamos fazer um enquetezinho para saber qual o melhor dia. Eu fiquei um pouco assim em relação à quarta-feira, por conta do futebol, né? Nós brasileiros adoramos futebol, então geralmente na quarta tem futebol. Eu também gosto de futebol, então a gente fica um pouco preso nessas questões. Então nós estamos analisando, mas nós iremos fazer um enquetezinho, estamos preparando para fazer esse enquete para ficar de acordo ao nosso público. Nós temos uma finalidade aqui social, que é colaborar com a transmissão. Voltou? Gente, tivemos uma falha técnica, é assim mesmo, tudo ao vivo, tudo acontece ao mesmo tempo. Estamos transmitindo tudo ok aí, pessoal? Então, coloca aqui no chat, por favor, se a transmissão está ok. E quero pedir às pessoas que continuem participando, nós estamos nesse exercício mesmo de cidadania, né? A participação de vocês é fundamental para colaborar com a temática. Hoje, o nosso tema é os desafios políticos e a dimensão afetiva. Ele é muito provocante, principalmente hoje, que é o Dia do Funcionário Público, né? Esse servidor que serve à coletividade, que cuida de pessoas. E nós teremos aqui, como uma coincidência, não foi nada assim programado nem proposital, né? Um grupo de servidores públicos, né? Nós teremos Marta Morim, que ela é psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, e ela também é funcionária pública. Seja bem-vinda, Marta. É um prazer receber aqui, né, nesse espaço. Nós estamos construindo esse espaço virtual, que ele teve a sua origem exatamente devido à pandemia, esse afastamento, e a nossa necessidade de continuarmos mantendo esse laço afetivo com as pessoas que sempre nos relacionamos, e com a ideia de propagar as temáticas que também nos instiga muito. E teremos Jorge Almeida, né? Nosso parceiro aqui, psicólogo, especialista em saúde mental, com ênfase em dependência química, área importantíssima, né? E especialista em gestão de políticas públicas pela UNEB, psicólogo do CREAS e do Centro Médico Bem Viver, na cidade de Capué, nosso grande parceiro, esteve aqui a semana passada, colabora muito conosco. Na verdade, é uma construção esse espaço, e Jorge tem construído com a gente, né? Ele já é sócio desse espaço. Sem Jorge, nós não estaríamos aqui. E a nossa provocação dessa noite é exatamente essa, né? Quando a gente pensa nesse fazer, né, nesse fazer público, a gente sempre se envolve, enquanto a nossa dimensão humana se envolve em tudo que nós fazemos. E os nossos valores e as nossas atitudes também vão interferir nesse nosso fazer. Será que a nossa sociedade atual ela está mais questionando mais o servidor público, o serviço público, o agente público, né, como a gente coloca muitas vezes? Será que ela está questionando mais porque nós estamos mais afetivos, porque nós estamos mais observadores? O que tem levado a sociedade a questionar
tanto também esse nosso Estado democrático de direito, né? Quanto muitas vezes a gente vê alguns posicionamentos arbitrários, nós logo nos posicionamos, e isso está aí demonstrado pelas redes sociais tão ativas e com tantas participações. Então, essa noite vai ser muito boa para que nós possamos responder algumas questões sobre esse nosso papel de cidadão, de profissional e de transformadores, né, dessa sociedade. Então, convido Marta a iniciar o nosso diálogo e a todos que estão nos acompanhando a se posicionar também, porque aqui é um espaço de colaboração. Boa noite a todos, a todas, a todes. Boa noite, Valdira. Boa noite, Jorge. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse bate-papo e já me adianto pedindo desculpas por ser a minha primeira live. Então, qualquer falha técnica, já vão acreditando aí a essa primeira vez, que é sempre um desafio, um duplo desafio para mim, porque não tenho intimidade com redes sociais, né, nessa dimensão de fazer lives. Então, estou aqui me desafiando. A proposta de hoje é falar sobre os desafios políticos e a dimensão afetiva, nos remete, inicialmente, a responder à questão o que seriam os desafios políticos. De que desafios nós estamos falando? E para responder a esse questionamento, que são desafios políticos, obrigatoriamente a gente necessita esclarecer também o que vem a ser política. A ideia que mais se aproxima do ponto de vista que a gente vai trabalhar aqui hoje, da questão da afetividade, me parece ser a ideia de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego e traz o pensamento de que a política, de que o ser humano é um ser necessariamente político. Nós seríamos um animal político. Por que razão Aristóteles nos define assim? Porque nós, desde sempre, no processo evolutivo, descobrimos que, para sobreviver, nós precisaríamos estar agregados. Nós, no reino animal, somos, do ponto de vista físico, um animal desprivilegiado. Precisamos estar agregados para garantir a sobrevivência física mesmo. E o fato de termos que estar agregados, né, nos obriga a nos relacionarmos. Aristóteles também vai nos falar sobre essa necessidade de estarmos agregados, de vivermos em comunidade, para que nós consigamos realizar o nosso propósito como espécie, nós consigamos alcançar o nível de excelência que poderíamos atingir como espécie, que só poderíamos fazer isso estando, portanto, vivendo em relação, em comunidade. A política seria, do ponto de vista de Aristóteles, alcançar um bem comum. Para tanto, conceitos em relação à ética, em relação à moral, em relação às virtudes, mas nós não vamos adentrar nessa senda agora. O que Aristóteles vai nos convidar a refletir é que, gregariamente, por questões de sobrevivência, inclusive, nós, embora sejamos uma espécie, nós temos nesse conjunto uma diversidade, uma heterogeneidade, uma pluralidade de elementos. Somos, apesar de iguais como espécie, somos distintos. Temos uma variedade de manifestações de identidade de seres humanos, de características. E uma das características que nos diferencia de todos os outros animais seria a linguagem. Aristóteles pontua a linguagem como aquilo que a gente tem de mais distinto dos outros animais, não a linguagem que os animais também têm, a linguagem que emite ou comunica dor, ou prazer, ou conforto. Essa nós compartilhamos com os animais de uma forma geral. Mas Aristóteles nos chama a atenção para a linguagem que nós construímos como cultura, uma linguagem que vai produzir para a comunidade
a noção do bem e do mal, do justo, do injusto, do certo e do errado. Então, quando a gente começa a adentrar a dimensão da linguagem, obrigatoriamente nós entramos na dimensão afetiva. Como seres de relação, como seres de linguagem, somos também seres da afetividade, do afeto. A fenomenologia vai caracterizar, vai conceituar o afeto a partir do verbo afetar. Afetar seria, do ponto de vista fenomenológico, deixar-se impactar. Nós chegamos ao mundo, né, o mundo já está predado quando nós nascemos, né? E quando nós chegamos, o mundo nos afeta. Ser afetado pelo mundo é a forma como a natureza nos obriga a emitir respostas para o mundo. Os objetos do mundo nos convocam a uma reação. O objeto age e nos obriga a reagir. Então, o afeto, ele tem essa característica de exterioridade, algo que vem e me impacta, e me obriga a dar uma resposta. Essa condição faz nascer em nós, portanto, a tendência de sermos afetados. Sendo a experiência de exterioridade, o afeto vai marcar o nosso corpo, porque é com o corpo que nós interagimos com o mundo. Nós interagimos através dos sentidos. Então, necessariamente, o afeto tem a ver com o nosso corpo. E esse corpo, que está sendo afetado pelos objetos do mundo, vai produzir uma resposta. E essa resposta, a gente dá o nome de experiência subjetiva, uma experiência de interioridade. O que caberia a nós perguntar diante do mundo é se o afeto, se essas articulações do afeto, da exterioridade com a interioridade, se podem ser manipulados, conquistados, condicionados, recondicionados, reprimidos, distorcidos. O que a gente pode fazer enquanto comunidade com este afeto? O afeto pode servir a um interesse? O afeto pode servir a um processo? De que forma que de que forma que o afeto causa efeito na cultura? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no tipo de sociedade que a gente construiu como humanidade no tempo moderno. Vamos falar da modernidade, né? Do tempo contemporâneo também. O afeto, nessa temporalidade que a gente está situando, da modernidade, da contemporaneidade, tem um caráter muito instrumental. É um afeto que é utilizado para manipular. O objeto nos manipula, nós nos deixamos manipular por ele, e nós também manipulamos o mundo, né? Manipular no sentido não pejorativo, mas de interação. Essa concepção instrumental de afeto vai nos levar a uma dimensão do hábito. Toda vez que o afeto ele é prolongado por uma qualidade de durabilidade, de satisfação, de retorno, de reforço, a gente vai criando o hábito pelo afeto. O afeto, então, está na base do hábito. O afeto também é manipulado pela química. Haja vista, por exemplo, a produção de fármacos para a gente lidar com as questões, com as patologias do afeto, com as patologias da angústia, das síndromes do pânico, enfim, diversas afecções que vão comprometendo o nosso relacionar, e a indústria química tenta dar conta também dessa manipulação do nosso afeto. Quando a gente pensa nos efeitos do afeto na cultura, a gente pode se remeter a Kant. Kant traz uma divisão do afeto, uma concepção dual do afeto, de forma positiva, né, uma força criativa, inclusiva, gregária, que seria o afeto como sentimento, e traz também o afeto como uma paixão incontrolável, algo do irracional, da ordem do sofrimento paralisante e da exclusão. Pensando na psicanálise, e pensando o corpo na psicanálise, a gente tem o afeto como uma elaboração de uma tensão desse corpo interagindo com esses objetos do mundo,
com essa linguagem, porque nós somos seres da linguagem, somos seres simbólicos, tentamos dar conta, num discurso, dessa tensão do contato com o mundo, com o valor que nós atribuímos ao objeto que nos impacta e com o próprio objeto. Cada um de nós vai ter uma experiência afetiva muito singular, porque cada um de nós vai ser afetado por objetos específicos e na intensidade singular própria de cada história de vida. Então, a gente, quando está em relação com o outro, a gente não tem essa dimensão, por exemplo, de que os afetos, eles são muito singulares e normalmente nós esperamos que os afetos sejam compartilhados de forma muito igualitária, quando, na verdade, as experiências são bastante singulares. Qual seria, portanto, a tensão que hoje impacta o nosso corpo, a nossa linguagem, os nossos valores? Qual é o objeto que está agindo em nós na contemporaneidade? E como comunidade, nos obrigando a dar um sentido coletivo a esses objetos, a esse objeto. Então, a gente tem, na atualidade, um corpo capitalista, consumista, né? Nós temos uma corporeidade que é visitada pela ditadura da beleza, pela ditadura do fitness, pela ditadura da juventude. Nós temos uma linguagem, um discurso marcado pela exclusão, pela intolerância. Nós temos um valor marcado pelo individualismo, né, pela meritocracia, e nós temos uma profusão no afeto de patologias dos vínculos. Né? Por quê? Porque o objeto, que é o mundo, se apresenta como um objeto de insegurança. O discurso que nós estamos presentemente, ao qual nós estamos presentemente submetidos, é o discurso da insegurança. De onde vem essa insegurança? Das fragilidades sociais. Nós temos fragilidades sociais em diversas zonas, na saúde, no trabalho, nos vínculos comunitários, na segurança. E todas essas zonas, marcadas por essas fragilidades, vão causar sofrimento social intenso. Essa falta de suporte social vai gerar maior isolamento, maior vulnerabilidade, maior precariedade das relações, da qualidade de vida, gerar mais estruturas sociais violentas. Os resultados, portanto, são explosões de afetos do desamparo, do medo, do ódio, né, do retraimento. Né? A gente tem aí quadros depressivos, síndromes do pânico. São emoções muito fortes. Vou ter que ligar para lá, né? Voltou? É porque nós tivemos uma falha aqui, a internet caiu, não sei onde, mas nós... Tá voltando. Aí eu gostaria que você concluísse seu pensamento, por favor, Marta, porque... Então, gera esse comportamento de polarização que nós estamos assistindo presentemente, essa demonização do outro, né, a eleição de bodes expiatórios numa tentativa de fazer uma catarse desse medo e uma potencialização da agressividade. O contexto social que nós vivemos presentemente afeta o nosso conteúdo afetivo, afeta as formas como nós nos expressamos, como expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nós damos o nome a isso de intolerância, que é o que nós temos vivido de forma muito ostensiva na nossa atualidade. Então, falar de política é falar de afetividade, falar de afetividade é falar de política. Obrigada, Muito bem, Marta. Iniciamos bem, a provocação foi boa, né? E aí nós vamos ouvir um pouco aí, Jorge, por favor, pode ficar à vontade, colaborar com o tema, é com você. Boa noite a todos e todas. É um privilégio poder estar com pessoas tão iluminadas que eu amo tanto, minhas duas irmãs. E falar depois de Marta é muito difícil, mas vamos lá, né? Parabéns para o nosso dia, funcionários públicos, que
movimentam o país. Seres extremamente importantes para o nosso Brasil, que às vezes não tem muito reconhecimento. O Marta falou muito bem, uma linha nobre Tita, seres de afeto, onde muitas vezes os políticos utilizam de forma escusa para denegrir a imagem do funcionalismo público. Isso também tem relação com afeto, com política pública. E, como Marta expressou muito bem, essa relação do afeto com seres políticos se dá o tempo todo. Antes de um político ser político, ele é povo, trazendo toda essa dimensão familiar, afetiva, e continua também nesse processo afetivo. Então, o que é política pública nesse sentido? É um conjunto articulado de decisões orientadas para a resolução de um problema ou para a realização de um objetivo considerado de interesse público. E seria isso. São articulações e decisões para a coletividade e não para o ser individual. É interessante falarmos disso nesse momento de eleição, que nós, povo, temos de perceber a nossa importância. Por exemplo, de evitarmos vender o nosso voto. Porque essa venda do voto não afeta somente a minha vida, mas também a coletividade. E influenciando a coletividade, consequentemente, afeta a mim mesmo. Então, esse é um poder afetivo de enorme valia. Devemos perceber essa importância do votar. As decisões constituem um padrão de atividade governamental a respeito de um assunto. É preciso que os nossos governantes percebam, e sabem muito bem disso, que é de interesse coletivo. Essa atividade devemos estudar, eles devem permear e estudar um assunto, uma demanda coletiva, para após análise dessa demanda, perceber aonde vai atuar essa política pública. Aquilo que é de fato realizado e não um conjunto de intenções. Se é ainda intenção, ainda não é política pública. É preciso um fato realizado para tornar-se-á política efetiva, política pública. Entra mais ou menos nesse termo aí. É preciso primeiro, antes de tudo, identificar o problema público. É preciso entender o território onde vai atuar essa política, para perceber qual a demanda desse ambiente. Após isso, é necessário incluir na agenda pública essa demanda. Observar as soluções e alternativas que se dá nessa demanda e, a partir daí, tomar decisões. A partir das decisões, há um planejamento da execução. Como planejar? Como é preciso que, antes de executar, planeje. Mais ou menos assim. Quando se constrói uma residência, você não faz sem planejar. É preciso planejamento. Para poder saber quanto vai se gastar, qual o incentivo que vai ali adentrar, qual é a sintonia de energia que você vai atribuir a esse processo. Então, é preciso planejamento. Depois disso, implementação da política pública. Ou seja,
a partir da implementação, é necessário monitoramento. E depois do monitoramento, a avaliação. E volta-se o círculo novamente. Porque no Brasil, conversando hoje com algumas pessoas, as leis, as políticas aí estão. Mas o que mais falta no Brasil é o monitoramento, é a fiscalização dessa política pública. Quem fiscaliza melhor? É o povo. É o povo. Através dos conselhos, que são paritários e sérios, para poder fiscalizar essa política, se efetivamente está influenciando não somente um ser ou seres diferenciados, mas principalmente uma sociedade. Nós elegemos um candidato, ora para vereador, deputado, governador, presidente, prefeito, ele não é o candidato, ele é eleito, não é o eleito, ele não é de uma parte somente, é de uma sociedade. Ela velha ideia de dizer assim, olha, não estou nem aí. Não foi eu que votei nessa pessoa? Claro que está, como Marta diz, que nós somos todos influenciados pela política. Por isso que nós, como a gente falou, somos seres políticos. Todos nós somos influenciados. Aí adentro é muito um processo, como foi dito muito bem, sobre o afeto. E todos nós somos influenciados por essa política. E entende-se por políticas públicas o conjunto de ações coletivas voltadas para garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público. Como eu disse anteriormente, é direito do cidadão. A gente pode até fazer uma alusão em relação a isso, esse impacto que nós tivemos nesse momento de uma ideia, a gente não vai nem, né, de privatizar o SUS. SUS é direito de todos. Então, a partir daí, vejamos como todos nós fomos mexidos por essa ideia de privatização. Ou seja, por sermos seres de afeto, nós pensamos e analisamos como isso afetaria a nossa vida e a vida dos nossos filhos, nossos pais, nossa sociedade em geral. E muitos de nós fomos às redes sociais e contra essa proposta. Ou seja, veja como nós temos força enquanto cidadão, enquanto povo. E a soma das atividades do governo que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Todos nós somos influenciados pela política pública, seja ela na saúde, educação, social, todos nós somos influenciados. Em última instância, posso dizer que os temas relativos às políticas públicas dizem respeito a entender quem ganha, por quê e que diferença faz. Por isso é importante analisar antes de propor uma política, analisar o território. Qual a vantagem desse território referente a essa política? Como a justiça vê essa política efetiva? É esse o propósito da política pública no Brasil e do mundo de forma geral. As políticas públicas envolvem não somente a decisão de elaboração,
mas os atos subsequentes relacionados à implementação, interpretação e cumprimento da lei. Está na lei? A lei favorece essa política? Aí está. Que vai ser implementada? É analisar um todo. Não é fazer de conta. E, na verdade, a gente pode analisar, nas campanhas, prometem, muitas vezes, 1000 ações e 1000 coisas. Mas, quando vão efetivar, vão perceber que a lei não permite algumas ações. Há indescrédito. Muitas promessas não são cumpridas. Por diversos interesses também. Interesses também, de certa forma, até afetivos. As médias, os encaixes políticos, que são ditos muitas vezes também. Então, as políticas públicas e os direitos são construções sociais, fruto das disputas entre diversos setores da sociedade. Nós somos seres de direitos e deveres. As políticas públicas podem ser instrumento de afirmação e materialização dos direitos, provendo o acesso direto aos direitos do cidadão. É através das políticas públicas que nós temos acesso aos nossos direitos. A narrativa que eu disse anteriormente sobre o SUS é justamente isso. É um direito constitucional, está na lei. Não se pode rascar a Constituição. Removendo as políticas públicas ainda, remove barreiras ao acesso aos direitos. Não é favor, gente. O político, quando ele favorece uma política, não está fazendo favor, ele está nos representando para favorecer uma sociedade. Não é favor, é dever. Ele é nosso funcionário. Como o Val disse, é agente público. É funcionário público também. Então, não é... Coisa de muitas vezes, a pessoa se acha no todo-poderoso. Antes, a gente vê as eleições em si, falam de forma bem humilde, conversam conosco, povo. Mas depois disso, é como se fosse o todo-poderoso. Não é. É funcionário, sim. E é dever dele, não é favor. Repito novamente. Então, políticas são ações afirmativas. Sou cidadão de direito. Construção de infraestruturas físicas e institucionais. É preciso essa construção nesse processo dessa política. Acesso à informação sobre acesso aos seus direitos. É preciso que essa política também informe quais são os nossos direitos. Por exemplo, PRAS, CREAS, SUS, SUAS. É preciso que nós, população, saibamos qual é o fomento, qual é a forma, como se dá essas instituições. Não é só criar, é ter qualidade nessa criação também. Por isso, nós falamos na live passada, a gente comentando, quanto é importante o cidadão, o povo, comparecer nas sessões das Câmara de Vereadores, para ver como estão nossos representantes. Não é só lá, votou, acabou, não é isso. É preciso a participação para poder perceber isso. Eu trouxe nessa noite até o ECA, que fala da criança e adolescente, e é o sujeito de direitos. E a gente vai analisar que mesmo esse processo de trabalho, os direitos da criança e o adolescente, vamos perceber que a política é tão interessante, tão afetiva, e todos nós, mesmo que nós não tenhamos filhos, adolescentes ou crianças, também somos afetados. Quando eu atendo os meus pacientes, a gente usa até uma fruta como exemplo, o efeito carambola, que quando, por exemplo, eu atendo uma mulher, uma esposa, e tem seus filhos, quando essa demanda é trabalhada com essa pessoa, toda a família, indiretamente, também é trabalhada, mas não ir no consultório. É da mesma forma. Então, há esse entrelace, que nós somos seres em sociedade,
onde um afeta o outro. E trazemos, então, a desigualdade, que são processos relacionais na sociedade que têm o efeito de limitar ou prejudicar o status em determinado grupo, classe ou ciclo social. Efetivamente. As áreas de desigualdade, elas incluem, isso é importante narrar, o acesso aos direitos de voto. Essa importância do voto. Mais ou menos assim. Vejamos se não é mais ou menos assim. A gente, quando entra para votar, a gente vai para a nossa sessão, o título na mão, ou um documento na mão ali, com certeza, a gente, é uma percepção da psicologia também, e da psicanálise, como Marta expôs, como se nós sentirmos um poder em nossas mãos. Vamos lá, olhamos nosso candidato, rapidamente, a gente tecla e vota no candidato. Como se nós depositarmos o nosso poder ali na urna. Saímos. Quando a gente sai dessa urna, parece, a impressão que se dá, como se nós tivéssemos perdido esse poder. Mas não é assim que devemos analisar e pensar. O poder continua em nós, como eu disse. Na nossa cobrança, na nossa fiscalização ante essa pessoa que nós elegemos, ou que foi eleita para ter pelos outros também. É preciso fiscalizar. É um processo afetivo. A extensão dos direitos da propriedade, acesso à educação, saúde, habitação de qualidade, transporte e outros bens e serviços sociais. Como eu disse anteriormente, é direitos. Políticas públicas entram na propriedade, na educação, saúde, habitação de qualidade, transporte também de qualidade. Não é se limitar a achar que estão sendo bonzinhos por ter o serviço. É exigir serviços de qualidade. E essa é importante, e é muito importante. E a efetividade ela vai entrar como estado psicológico do ser humano e pode ou não ser modificado a partir das situações. A situação que se dá, eu posso ter mais afeto por um do que por outro. Eu posso estar bem hoje e não tão bem amanhã, a partir das situações que eu passo no meu dia a dia. Na eleição, por exemplo, se o candidato que eu escolhi vence ou não vence, tudo isso entra no processo também afetivo. As relações e laços criados pela afetividade não são baseados somente em sentimentos, mas também em atitudes. É preciso que nós, povo, tenhamos atitude. É preciso, eu sempre falo, nós somos atores principais da nossa própria vida. É preciso que tenhamos atitude de mudança, atitude de busca por uma melhora. Se isso não nos está nos agradando ou não, é preciso ir lá, buscar, ter atitude para isso. Isso, em um relacionamento, existem várias atitudes que precisam ser cultivadas para que o relacionamento prospere. No setor privado ou setor público, é importante enfatizar que nós não somos números, somos seres humanos, de direitos e de afetos. Mais ou menos assim, às vezes eu trabalho em umas empresas e uma ideia que se traz muitas vezes para fazer uma submissão do trabalhador, qual é muitas vezes, olha, se você não quiser esse serviço, tem uma fila esperando para entrar. Ou você aceita do jeito que está, ou eu chamo outro. Ou você faz campanha para a minha pessoa, ou então você perde seu trabalho. Ou seja, não tem essa intenção da qualidade profissional, mas sim número. E nós não somos números, somos seres de afeto, de sentimentos.
Somos pessoas, somos seres humanos. Eu falo sempre, entrando em outra área também, em relação à raça, a discussão de raça ou X ou Y, tal e tal, nós somos raça humana, todos nós, seres humanos. Em cima disso, em cima da política pública também, hoje o dia do profissionalismo, é importante nós colocarmos também a importância do plano de carreira profissionalismo. E com isso melhora a qualidade do serviço e efetivamente percebe-se uma motivação, e novamente não se traz a pessoa como um número, traz a pessoa como um ser humano de direito que tem família, que trabalha com amor. Mas esse amor também tem que ser remunerado e bem remunerado. Políticas públicas voltadas, como eu disse, ao ser humano. Ponto fundamental. Governar para todos. Não sou presidente, vereador, deputado, prefeito de uma classe somente. Somos de um todo. Eu preciso governar para quem votou em mim e também para quem não votou. É o nosso representante. É isso, essa visão tem que ser mudada na mente política, muitas vezes. Pois é, Somos Jorge, para pensando nessa mudança de visão, né, e de paradigma mesmo, né, nós temos uma sociedade que sente mais a dor do outro, ou nós estamos vivendo um tempo de insensibilidade coletiva? Como vocês percebem a sociedade atual dentro dessa visão que vocês colocaram, né? A pandemia está trazendo pessoas mais afetivas, mais solidárias, ou nós estamos vivendo um momento de insensibilidade? Marta? Deixa eu provocar a Marta. Então, Val, a gente tem uma característica da nossa sociedade que é a percepção das coisas de uma forma meio compartimentada. De acordo com a categoria em que eu me incluo, eu vou perceber o outro. Então, por exemplo, se é uma mulher que está sofrendo uma violência, por exemplo, uma violência doméstica, e eu me enquadro, né, no homem de características agressoras, muito possivelmente eu não vou sentir a dor dessa mulher. Se eu sou uma pessoa branca, um homem branco, privilegiado, muito possivelmente eu não vou sentir a dor do negro favelado. Se eu não tenho, nas minhas relações, uma pessoa envolvida na criminalidade, muito provavelmente eu não vou compreender os processos que levam a pessoa à criminalidade. E possivelmente, nós faremos julgamentos, né, bastante rígidos a respeito de determinadas situações. Então, esse sofrer solidário depende do lugar de onde estou. É muito provável que a gente mobilize afetos, né? A gente se deixe afetar pela dor do outro, que é isso que você está perguntando, se a dor do outro me afeta. É muito provável que eu só me deixe afetar pela dor do outro quando eu me identifico com o outro. É um processo de identificação que a gente constrói ao longo da história de vida, e a gente se deixa, então, ser afetado pela dor do outro, pela dor do mundo, né? Pela dor do mundo. É claro que eu estou dando aqui um exemplo, eu não estou dizendo que as pessoas brancas não são capazes de sentir a dor do negro, não estou generalizando. Estou explicando que depende da categoria onde a gente se encontra, a gente vai sentir mais ou vai sentir menos, porque parte primeiro da nossa experiência de vida, né? Então, se a gente conseguisse sentir a dor do outro, independente do lugar de onde nós
estejamos, a gente não teria tantas guerras, a gente não teria tanta barbárie, a gente não estaria lixando as pessoas nas redes sociais. Então, observe que o sentir a dor do outro é de uma sutileza, isso, né? É uma capacidade que a gente vai desenvolvendo de acordo com nossas vivências, de acordo com aquilo que a gente se deixa afetar, foi aquilo que eu disse no início. Nós não nos deixamos afetar de forma igual por qualquer coisa, por qualquer objeto do mundo. Se a gente toma a dor do outro como um objeto do mundo, a gente vai se afetar mais ou menos. Então, como sociedade, Pascoal já diria, né? E se a gente comparar as virtudes do homem antigo com as virtudes do homem atual, nós, segundo Pascoal, nós não teríamos grandes evoluções, porque nós continuamos brigando pela água, nós continuamos brigando pelo poder, nós continuamos brigando por relações de superioridade, né? Por pensar que alguém é melhor que outro. Então, esse sentir a dor do outro como espécie, eu diria, estamos evoluindo a passos de formiga. Mas, individualmente, como comunidade, como sociedade, eu creio que a gente tem locus, né? Tem pequenos guetos, militâncias, né? De acordo com certas categorias. Não à toa a gente vê pessoas alardeando homofobias. Não à toa a gente vê a xenofobia, né? Então, a gente tem aí uma balança que pesa muito para o lado do individualismo, fruto mesmo dessa cultura, desse paradigma capitalista que a gente está submetido. Para provocar Jorge, não, eu quero provocar Jorge em outra questão, mesmo afetiva, mas eu vou provocar Jorge. Acha, Jorge, já que você tocou muito nessa questão da política pública, você visualiza que nós estamos vivendo uma crise na representatividade democrática? Porque também é uma crise afetiva, né? O desacreditar é uma dimensão afetiva, né? Exatamente. O que me deixa preocupado nesse momento é que nós nos dividiram. E no meu entender, nós precisamos perceber que nós somos povo brasileiro. Isso, quando eu digo isso, evidentemente temos nossas diferenças, sejam elas religiosas, escolha X ou escolha Y, temos diferenças. Mas é preciso trabalhar a equidade dessas diferenças. Ou seja, só que me assusta essa divisão. E o radicalismo está tamanho que se eu não aceito a opinião do outro, eu sou ridicularizado. E as pessoas, infelizmente, isso é uma parte enorme, pensam muito no individualismo e não na coletividade. Isso embutido também, evidentemente, nas nossas políticas públicas e, na verdade, os nossos políticos também adentram nisso. Esse radicalismo, por exemplo. Onde é preciso perceber que nós somos, e essas pessoas que são escutadas e têm essa forma de falar, e pessoas seguem essas pessoas. E uma fala dessa pessoa pode vir a cometer barbaridades. Então, é um ponto que nós devemos ter muito cuidado. Por outro lado, nós precisamos, como Marta expôs, sermos seres empáticos, temos empatia com a dor do outro. Nós não vamos sentir a dor do outro, não tem como, porque a dor é do outro. Mas é ter empatia com essa dor. E nós não temos a dimensão da dor. Então, em cima disso, nós precisamos também, outro ponto que eu acho e maravilhoso em cima da nossa sociedade por outro lado, se nós adentrarmos muitas dessas coisas que estão acontecendo de forma errônea no nosso país, no mundo de forma geral, a gente vai se deprimindo, uma sociedade da forma deprimida, né? Nós precisamos também, nobres irmãs e todos que estão nos ouvindo, começarmos também a dar audiência a coisas boas, a pessoas que fazem o bem,
Se você pensa nessa coletividade, e nós temos o hábito de ser seres negativos. Se um dia da minha semana não foi bom, eu falo, a minha semana foi péssima. E eu não adentro nos momentos. É preciso que nós comecemos a trabalhar esse processo. E fala muitas vezes da ideia da influência coletiva, da depressão coletiva. É preciso evitar isso, da audiência no bem. Da audiência no bem. E perceber também que esse processo político não é troca de favores, como meu irmão Carlos está expondo ali, de forma nenhuma. É preciso pensar nessa coletividade com empatia. Como eu disse, a minha bandeira é: formamos a raça humana, onde um se empate com o outro, vai pensar no outro, seres afetivos. Então, o que me assusta, como eu disse no início, é esse separativismo que estão nos forçando a ser. Estamos forçando estamos contaminando mas só nós, seres afetivos, podemos mudar isso. Um exemplo interessante que Marcos pôs aí. Por exemplo, para eu ser especialista em dependência química, a gente via, olha, as substâncias psicoativas não afetando famílias, mas estão lá, sei lá, nos Estados Unidos. Ela vai para cima. Não, mas entrou no Brasil, mas está lá no Rio de Janeiro. Mas não sou eu? Aí aproxima mais. Na Bahia, mas está em Salvador, capital, está longe ainda. Vitória da Conquista, mas eu não moro lá. Meu vizinho, mas é meu vizinho, não sou eu. Aí dentro do meu lar. Então, isso nós devemos pensar, que um afeta o outro. E nós não podemos trabalhar o separativismo. É uma construção. Por exemplo, o atual presidente que está aí é do nosso país. Não é meu, seu ou de outro. É do nosso país. E as atitudes que ele toma afetam todo. O SUS, a ideia do SUS, privatizar o SUS, traz essa ideia. E muitas pessoas foram à rede social protestar contra, e somos todos afetados. Nós temos uma geração mais digital, né? E eu sempre, por dialogar com muitos jovens, eu sempre falo isso para eles, né? Se no nosso tempo o instrumento era paralisar serviços, era mobilizar comunidades, hoje vocês fazem tudo isso de casa, né? Mas vai faltar uma dimensão que eu estou vendo muito importante. As pessoas colocam em redes sociais o seu posicionamento como se elas não fossem as pessoas, sabe? Como se fosse ali. Eu estou ali nas redes sociais, mas quando eu chego na minha escola, no meu trabalho, eu não vou precisar me colocar mais, porque eu já me coloquei lá nas redes sociais. E aí, como a gente estuda a história, né, e o caminhar do Brasil, né, eu fico um tanto receiosa desse posicionamento. Então, muitas vezes a gente se coloca nas redes sociais, mas quando a gente está frente a frente com as pessoas, se cala, né? Só escuta. E uma outra observação que um jovem também, eu conversando com ele pelas redes sociais, né, ele fez, é a questão de que nós nos posicionamos pouco, né? Assim, nos posicionamos pouco em relação às coisas que nos desagradam em termos de gestão pública, em termos de atendimento no serviço público. Nós ainda nos posicionamos pouco. Porque isso vai nos causar desgaste. Essa é uma das coisas que mais a gente fala, né? Mas, historicamente, as gerações se desgastaram para que a gente chegasse até aqui, né? Todas as gerações teve um desgaste, né? Tiveram perdas também. Eles perderam momentos deles para a construção que nós temos hoje. E aí Daniel traz, né, agradecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando, e aí temos alguns comentários, e Daniel traz a questão de que a pandemia, no início, nos mostrava sensibilidade para essa solidariedade, mas que agora, parecendo assim, naquele momento estávamos todos em um estado de choque, né? Mas agora que as pessoas estão assim em um novo normal, como dizem, que não é um normal mesmo, nem é novo,
nós estamos em um estado delicado mesmo de saúde coletiva, agora as pessoas já se mostram um tanto frieza, indiferença ao sofrimento do outro, né? E aí a gente vê que tem ações como em Vitória da Conquista, a população de rua continua sendo atendida, porque nós temos instituições com essa sensibilidade, e que nós muitas vezes não paramos para ajudar essas instituições, que são instituições sérias, não é qualquer instituição, é uma instituição séria, né? E que a gente às vezes não para ajudar, mas eles continuam trabalhando com a população de rua, né? Que a gente fala de rua, não, que está em estado de rua. Situação de rua. Em situação de rua, naquele momento, e que pode sair daquela situação, mas que são seres humanos, iguais a nós, né? Iguaizinhos a nós. Talvez na trajetória deles eles tiveram essas dificuldades que você relatou para a gente, que não estava dentro da nossa casa, né? Uma dependência química, um transtorno afetivo, qualquer questão que abalou, e ele saiu dessa situação. E aí eu estou lendo aqui os comentários, porque eu gostaria que nas considerações de vocês, 1 hora já se passaram, viu, gente? A gente não percebe, mas eu estou aqui administrando o tempo. Essa colocação de Daniel que traz para a gente sobre a questão do como nós começamos a pandemia e como nós estamos terminando o ano nessa mesma pandemia, né? E isso é uma fração aí de menos de 12 meses ainda, nós já mudamos o nosso estado de espírito. E também a observação aqui de Wanda Amorim, que ela fala, né, que não acredito que o ser humano seja modificado com a pandemia, pois já tivemos outras catástrofes e a sociedade carrega as mesmas atividades, quer dizer, a sociedade volta parecendo que nada aconteceu, que aquela tragédia não teve danos coletivos. E aí eu queria, nessa noite, já encerrando a minha participação também, né, não só agradecer a vocês, que vocês são fantásticos, mas agradecer também de forma especial a Marta, porque é a primeira vez, viu, Jorge? De forma especial a Marta, que é a primeira vez, para quebrar esse gelo, para trazê-la outras vezes aqui nesse espaço. Muito obrigada, Marta, você seja muito bem-vinda e sempre esteja aqui com a gente, nós estamos à disposição. Jorge nem se fala, é nosso parceiro, nosso sócio, aí é só ele falar, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho tal tema, nós estamos aqui. Mas agradecer principalmente as pessoas que estão nessa caminhada de fortalecer esse espaço de participação, essa ideia de que a gente precisa trazer as pessoas para falarem, para que as pessoas também se posicionem também aqui nesse espaço. Que seja um espaço de diálogo e de construção sempre, né? Aquilo que não está bom, a gente vai aperfeiçoando. Agradecer a todos que têm nos acompanhado. E dizer que o que nos faz muito, muito humano é a esperança, né? Nós temos esperança no outro sempre, porque essa relação de esperar algo bom é que nos anima a trabalhar, a produzir, a criar, a querer ver a transformação. Então, a gente precisa nos alimentar dessa esperança e dessa energia criativa de transformação sempre. E aí eu deixo a palavra com vocês e agradecer a todos por essa noite, porque eu sei que nós contribuímos. É um prazer estar ao lado de vocês, agradecer a todos que estão participando. E a gente diz muito isso, o outro. E diz muito isso, a humanidade não modificou, não mudou. Mas quem é a humanidade? Quem é o outro do outro? Quem é o meu outro? Quem é o outro de outro? Ou seja, é preciso trabalharmos o nosso eu primeiramente. Trabalhar o eu internamente. Evidentemente, nesse período, como o Daniel expôs de forma bem interessante, que no início era uma novidade, onde as pessoas se assentam e começam realmente a ter essa percepção e tomar ações. Quando se normaliza, na verdade não se normaliza, mas quando isso já não é mais novidade, tem uma tendência a dar uma diminuída. Por outro lado, é importante nós levarmos muito a sério esse período. E como eu disse também, percebermos ser
Existem, sim, pessoas que mudaram, estão mudando para melhor. E outro ponto também, o Mion fala de forma bem interessante, processo de individuação. Nós estamos melhorando, mesmo sem perceber que estamos. Quando nós falamos que as catástrofes não influenciaram ou modificaram, evidentemente, no processo histórico, se a gente for fazer uma análise, há uma modificação em cima disso também, mesmo sem perceber. Mesmo não percebamos, há uma mudança. Que Deus abençoe a todos vocês. É um enorme prazer estar novamente ao lado de vocês. Quero agradecer muito, Val, a oportunidade, a Jorginho, por essa parceria. Foi uma experiência muito bacana para mim estar aqui hoje, muito desafiadora. E agradecer também às pessoas que estão participando no chat e possivelmente possam ver o vídeo depois, vai ficar disponibilizado, não é isso? Dizer também que, como seres políticos, nós somos seres de escolha, né? Nós nos relacionamos e somos seres de escolha. O tempo todo nós estamos escolhendo. Escolher como a política nos afeta e como nós afetamos a política é um posicionamento muito singular, né? A gente se apropriar desse poder de escolha que é nosso. Nós escolhemos na vida o tempo inteiro. E ser afetado pela política e se deixar ser afetado e afetar a política exige uma responsabilidade perante o coletivo, né? É o momento da gente escolher o nosso bem individual ou o bem coletivo. Então, por essa razão, a gente precisa pensar na política com seriedade, não apenas essa política da eleição, né, momentânea, mas a política que se faz o ano inteiro, durante toda a nossa vida. Nós estamos construindo uma história, nós somos tributários da história dos que vieram antes de nós, como o Paulo apontou. Nós vamos deixar o mundo para os nossos herdeiros e deixemos o mundo um pouco melhor. Evidentemente que quando Pascoal pontuou como humanidade nós não estamos evoluindo tanto, ele estava falando da nossa potência como espécie. A gente pode evoluir muito mais, mas isso requer uma responsabilidade. Isso requer a gente se deixar afetar pelo mundo e dar a nossa contribuição. Quanto aos comentários em relação à pandemia, a gente ter tido outras catástrofes e a gente, no início da pandemia, ter se deixado afetar, e agora não tanto, eu fico me perguntando se, como humanidade, a gente se deixou afetar mesmo, sabe? Porque, como o Jorge falou, enquanto a pandemia estava na China, a gente não estava muito se importando aqui no Brasil com ela, não. Enquanto a gente estava vendo a pandemia em São Paulo, aqui na Bahia, a gente não estava se importando muito com ela, não. Então, quando a gente vai se aproximando da pandemia, a gente se importa mais, né? Parece que a gente só entende o que é quando está muito perto da gente. Então, esse lugar de mudança por conta de catástrofes é um lugar que a gente não precisa estar. A gente pode mudar a partir de outros eventos, de outros afetos. A gente está trazendo afeto como possibilidades de respostas. A gente pode se deixar afetar por outras coisas. Não precisa que a pandemia ou outras catástrofes nos mobilizem. Vão nos mobilizar, precisam nos mobilizar, mas a gente pode se deixar afetar por outros eventos sociais também. Agradeço a oportunidade, espero ter contribuído e, com toda certeza, eu fui muito afetada por vocês e pelos que enviaram os comentários e as boas energias aqui para nós. Gratidão. Então, agradecemos a todos. Uma boa noite a todos. Que vem. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade
e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente. O poder de mudar está nas suas mãos. 40662. Mais oportunidade e equidade, vote Valdir Araújo, 40662. Não venda o seu voto. Vote consciente.